10 minutos só para mim, é isso mesmo, Lucas? Posso usar do jeito que eu quiser. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Estou chorando também. Gratos pelo que Deus tem feito. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas 18. Lucas 18, versículo 9. Vamos ler juntos do 9 ao 14, só 5 versículos. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Próximo. Oi? 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Nos tempos de Jesus haviam 5 grandes seitas judaicas. E por seitas, entenda subdivisões dentro da religião judaica, da religião de Israel. Assim como hoje você tem batista, presbiteriano, assembleano, a gente que nem lá nem cá, e aí as de subdivisões. Naquela época tinham essas subdivisões. Cada uma delas, embora crescem na mesma base, se comportavam e se fundamentavam em alguns princípios. E uma dessas seitas é a seita dos fariseus. Os fariseus acreditavam que o reino de Deus viria sobre Israel quão mais obedientes eles fossem. Uma frase farisaica da época era que a santidade de um fariseu era a beleza dos tijolos do templo de Israel. Isso foi por muito tempo. E eles se conduziam acreditando que quanto mais eles conseguissem influenciar na sociedade, mais voz eles tivessem na sociedade, mais eficazes eles seriam enquanto nação para estabelecer um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de falar e assim invocar o reino de Deus. Durante a história, os fariseus, inclusive, num curto período entre reinos em que Israel não esteve sob o domínio nem romano e nem grego, eles tinham lá o rei sacerdote, Alexandre Janeu, e eles enfrentaram esse rei para que houvesse maior influência dos fariseus na cultura de Israel, na sociedade. Então eles eram homens muito comprometidos com o que eles acreditavam ser o bem-estar de Israel. E eles lutaram em outras guerras, ao lado, por exemplo, de Judas Macabeu, tudo isso antes de Jesus, para a libertação de Israel sobre o domínio de opressores, domínio grego, em outras situações. E eles se autoconsideravam os guardiões da lei de Deus, inclusive os guardiões da doutrina do zelo. A doutrina do zelo, o apóstolo Paulo, para quem conhece a história, Paulo fala que segundo a lei fariseu, segundo o zelo que há na lei irrepreensível, é uma doutrina que havia dentro de Israel, que eles eram os zelosos, não os zelotes, que eram uma das seitas, mas os zelosos da tradição de Finéias e tudo mais. A gente pode ver esse trecho em Números, capítulo 25, onde essa tradição foi estabelecida. Essa tradição tinha por preceito estabelecer a vontade de Deus, ainda que fosse pela morte de quem desobedecesse. Então eles estavam prontos para pegar em armas, para matar os desobedientes. O tempo foi passando e os fariseus se transformaram nesses guardiões da mentalidade de Israel.
a mentalidade sadia de Israel. E quando Jesus chega, eles não só acham tudo aquilo muito estranho, porque a expectativa que eles tinham de Jesus era outra, a expectativa que eles tinham do Messias era outra, como também eles começam a investigar Jesus, para ter certeza de que ele não era uma fraude. Então eles andavam constantemente ao redor de Jesus, fazendo investigações e querendo saber o que Jesus pensava sobre tudo. E por isso a Bíblia é tão marcada no Novo Testamento por esses embates de Jesus com os fariseus. Frequentemente eles estão lançando pegadinhas, aquelas perguntas, armadilhas, para tentar pegar Jesus numa curva ali, com uma resposta que não é adequada, e arrumar um jeito de provar que ele não era quem ele dizia que era. E numa dessas conversas em que eles tentavam encurralar Jesus, Jesus resolve falar com eles diretamente. E chama atenção o versículo 9 que diz: a respeito daqueles que confiam na própria justiça, Jesus disse, : O que acontece é que na prática do zelo da lei, como todos nós estamos suscetíveis, os fariseus se perderam. Ao zelar e defender os bons princípios, os melhores valores para uma vida de obediência a Deus, eles se perderam naquilo, porque Jesus já vai deixar bem claro que não é assim que a coisa funciona. Porque por melhor que sejam as nossas intenções, se elas têm origem em nós mesmos, a chance que nós temos de nos perder é muito grande. Diferentemente dos fariseus, tinha um publicano. O publicano era aquele homem da sociedade que todo mundo sabia que era reprovável. Era o tipo de gente que não era convidado para a festinha no fim de semana, não era convidado para o aniversário do filho, não era convidado para ir para a praia junto com a galera, quando descia todo mundo para o Batubão. Inclusive deve estar uma delícia lá agora, tupido de gente. O publicano era aquele cara reprovável, porque ele tinha sido escolhido pelo Império Romano para cobrar os impostos. E ele era então um traidor da lei de Deus e traidor do povo de Deus. E o que chama atenção nessa conversa é que Jesus fala que os dois entraram no templo. E Jesus, em hipótese nenhuma, está exaltando a conduta do publicano. Em hipótese nenhuma, Jesus está dizendo que é maravilhoso ser um publicano, vamos todos ser publicanos. O que Jesus está dizendo é que diante de Deus, por mais zeloso que nós sejamos, se nós entrarmos na presença do Senhor, se esquecendo diante de quem nós estamos, é inútil. Que as nossas obras de justiça não podem nos levar em alta posição diante de Deus. O nosso zelo e a nossa vontade de acertar, a nossa vontade de que as coisas estejam certas e sejam as melhores possíveis, não podem ser o protocolo, o meio pelo qual nós vamos nos relacionar com Deus e nem com o nosso próximo. E aí Jesus diz claramente que desses dois homens, embora um deles fosse bonito em oração, fizesse formosa oração, somente um deles saiu justificado. Um indouto, um covarde poderia dizer: está vendo? Jesus não quer que você tenha bons valores. Jesus quer que você ame o próximo. Mentira. Jesus quer que você tenha bons valores e ame o próximo, mas não os valores que se fundamentam nesse reino. Jesus está dizendo que a justiça que leva à justificação, a uma vida santa, não pode ter origem nos seus e nos meus bons valores. Bons valores é sua e minha obrigação. Mas diante de Deus, ou nós nos apresentamos sob os méritos de Cristo, ou não há justificação. Não ouse se apresentar diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou boa pessoa, eu sou muito legal, eu faço boas escolhas, eu ajudo meus vizinhos, eu ajudo na ação social da igreja, eu sou muito legal, eu ajudo pessoas com deficiência a atravessar a rua, eu fiz doação para Portas Abertas, eu sou muito legal, Jesus. Não ouse se apresentar assim, porque diante de Jesus, apenas um é justificado e o nome dele é Jesus Cristo justo. E ou nós entramos no reino de Deus pela porta da graça e da misericórdia, ou não há como entrar diante do Senhor. A pergunta que nós temos que fazer, para não nos perdermos nesses tempos, em que parece que o injusto prospera, estamos sendo justificados pelas nossas escolhas? Estamos medindo o próximo pelas nossas escolhas? Ou estamos nos apoiando nos méritos de Cristo? Porque se nós errarmos nisso, corremos o risco de sair de diante de Deus, assim como aquele homem saiu, sem justificativa.
Mas se permanecermos em Cristo, a nossa justificativa já está garantida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.